Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast aí da Aliança, nosso segundo podcast. Hoje nós temos um convidado especial, um amigo, um pastor aqui de Santo André, um pastor amigo, companheiro aí de ministério, pastor Carlos, lá da comunidade Ágape de Santo André, comunidade Casa. Fica ali entre Vila Suíça, Vila Lutécia, e é o nosso convidado de hoje para a gente bater um papo aí, tá bom? Um abraço! É isso aí, pessoal. Prazer estar aqui com os irmãos, né? Esse podcast aí. Vamos avançar aí, conversar, bater um papo legal aí e falar de Jesus. Isso aí. Pastor, fala um pouquinho da igreja, do local, do endereço, trabalho dos irmãos lá. Legal. A comunidade Ágape de Santo André, nós começamos faz 4 anos, né? E fez aniversário agora em fevereiro, né? 4 anos de igreja. Nós estamos ali na rua Dantas Barreto, número 41, Vila Lutécia, né? E Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Muito bom. Deus tem abençoado nesses 4 anos aí. Deus tem nos surpreendido e tem sido um tempo precioso aí. A igreja animada, crescente, que busca servir, fazer a vontade de Deus. Que Então, estamos aí, benção. muita expectativa. Glória a Deus. E o pastor, fala um pouquinho do pastor, pastorado, quanto tempo. Então, eu sou pastor, eu sou evangélico, né, desde criança, né? Me converti com 7 anos de idade, né? Sou neto de pastor, né? Terceira geração aí de pastores. Faz 7 anos que eu fui ungido, né, a pastor, mas sempre estava envolvido aí na obra, né? Sim. Comecei limpando igreja, né? A minha vida ministerial começou assim, limpando igreja. Depois comecei a trabalhar na escola dominical, com crianças. Depois passei a trabalhar com jovens. Depois comecei a servir como diácono na igreja, né? Aí depois houve umas mudanças, né? Mudei de ministério. Aí quando eu entrei a visão celular, né? Aí comecei lá como líder de célula, depois discipulador, depois obreiro e cheguei ao pastorado, né? Que Começamos a benção. dirigir a igreja quando era obreiro ainda, né? Então faz mais ou menos uns 10 anos aí que a gente está trabalhando aí na obra aí, pastorado aí, Que cuidando de benção. vidas, né? E o encontro com Cristo, porque todo mundo pensa assim, né? Ah, porque né, as pessoas. Ah, é pastor, mas o pastor, antes dele ser pastor, ele teve um encontro com o sumo Sim, pastor, sim, com Jesus, né? Porque sim, senão não sim. tem. Conta um pouquinho dessa experiência. Rapaz, é interessante, né? Eu nunca sonhava em ser pastor. Eu era neto de pastor, então eu via meu O avô, sofrimento, né? sofrimento do meu avô, né? Aí meus tios também, né? Eram pastores, eu via o sofrimento deles e eu falava, não quero isso aí para mim não. Eu vou ajudar na igreja, vou servir, mas eu não quero ser pastor. Meu sonho era queria ser empresário. Falei, quero ser um empresário porque eu quero ajudar pastores, né? Sim, Vi assim às vezes as dificuldades financeiras, muitas vezes e os pastores que em tempo integral passavam, né? sim. Aí eu falei, não, eu quero ser empresário porque eu não quero essa vida para mim não. Poxa, Até que comecei mesmo, me envolvia na igreja, sempre fui envolvido na igreja, né? Graças a Deus, desde o dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, nunca me desviei da igreja, nada. Mas vivia muito a religiosidade também, né? sim, Teve um tempo que você está na igreja e acaba vivendo no automático, né? sim. Você vive de religiosidade. E um dia eu tive alguns problemas, comecei a trabalhar e ganhar muito dinheiro na época e comecei a me afastar da igreja. Assim, não tinha mais aquela pegada, né? Sim. De estar lá na igreja, por exemplo, a igreja tinha culto terça, quinta, sábado e domingo. Aí já deixei de ir na terça, na quinta, já ia só no sábado e domingo. E daqui a pouco já estava indo só no domingo.
E essa foi um período bem difícil, né? Período espiritual bem difícil na minha vida. Até que um dia eu estava lendo um livro, eu ganhei um livro e comecei a ler esse livro, aí comecei a ter dificuldades, né? Você se afasta do Senhor, você começa a ter dificuldades. E eu comecei a ler esse livro, o livro chamava A Unção e o Propósito Profético. E quando eu comecei a ler esse livro, o Espírito Santo começou a falar muito forte comigo através desse livro sobre qual era o propósito que ele tinha na minha vida. Qual era o propósito que Deus, para o que Deus tinha me chamado. E eu muitas vezes, sem entender o propósito de Deus, você sai dando tiro para todo lado, Sim. né? Mas depois que eu li esse livro, o Espírito Santo falou tão forte no meu coração. Então, e muitas vezes, muitas pessoas chegavam em mim e falavam, você tem jeito para ser pastor, você vai ser pastor. Eu, não, que isso? Sempre Sai rejeitando. fora, não quero isso para mim não. Tô fora. Mas aí foi quando eu ouvi a voz do Espírito Santo mesmo falando comigo. Olha, eu te chamei para o pastorado, eu te chamei para você ser um sacerdote, eu chamei você para servir o reino. Glória a Deus. Aí foi quando eu me achei. Aí eu me voltei totalmente para o Senhor, assim, foi uma experiência, assim, poderosa. Aí eu entrei no seminário, fui fazer o seminário na igreja que eu frequentava, e só foi desse tempo para cá, foi só crescendo espiritualmente, crescendo, entendendo o propósito do Senhor, e vivendo, e para te falar a verdade, não me arrependo de maneira nenhuma. Que bom. E assim, é até bom porque você traz dois paralelos, né? E você traz o paralelo da experiência Sim, não vivida pessoalmente, mas através de memórias, sim, por ver seus tios, sim, seu avô, vendo aquela vida sofrida e a rejeição de não querer por conta daquela experiência que você não vivia na prática, mas sim, convivia com pessoas sim, assim. E traz hoje o paralelo de viver a experiência pastoral, sim, mas a experiência não pesada como né, você tinha como memória do avô, dos tios, né? sim, sim. Então, fala um pouco disso, porque às vezes as pessoas, né, que não, né, estão nos ouvindo, às vezes as pessoas imagina o que é ser pastor, né? Uhum. Então é uma dificuldade. Poxa, o que é ser? Será? Não, o pastor tem que viver uma vida sofrida, tem que sofrer, tem que. E o que você pode dizer hoje, depois da experiência? Sim, eu posso dizer que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você tá dentro do propósito de Deus para sua vida. Então, assim, eu por conta de eu olhar as dificuldades que os meus avós, que o meu avô e os meus tios passaram, eu conseguia enxergar somente a parte difícil, a parte triste, né? Mas as experiências, o cuidado de O Deus, o prazer. prazer Isso. de estar envolvido com o reino, com a obra, eu via pouco, entendeu? Então, assim, quando eu descobri isso, que assim não tem preço que pague, não tem assim, como se dizer, não tem dinheiro no mundo, não tem bens no mundo, não tem, por exemplo, eu queria ser um empresário, eu achava que a minha felicidade estava em ter dinheiro para sustentar eles ou alguém, mas eles nem ligavam para essas coisas. Sim. Você tá me entendendo? Eles não ligavam, eles estavam focados no propósito de Deus. Sim. E assim, isso que trazia a felicidade. Então é isso que eu falo. Eu encontrei a felicidade servindo a Deus dentro do propósito dele. Então, muitas vezes parece difícil, parece ruim, parece, olhando aos olhos naturais, parece que ser pastor não é um negócio bom. Mas isso, pastor, não é por conta também do que, não digo a maioria, mas boa parte dos pastores, eles apresentam? Sim, porque o que acontece? É, é até difícil de você falar isso, mas infelizmente
no meio no meio dos sacerdotes, dos pastores, no meio pastoral, existe também muita religiosidade. Sim. Então, assim, e também tem o glamour. Então, por exemplo, tem gente que quer ser pastor por um cargo, não por encargo. Sim. Então, o que acontece? Muitas vezes para ele é sofrido. Sim. Porque ele não está ali, ele está ali por um cargo, ele está ali por um Uma status, identidade que por um ainda não está status, definida. isso, ele está ali por religiosidade. Então, muitas vezes passa uma imagem ou de um super-homem ou de uma pessoa sofrida. E tem gente que gosta disso, né? Sim. Tem gente que gosta, por exemplo, de passar para os membros que a vida dele é sofrida, a vida dele é isso, é aquilo. Sente prazer nisso, né? Sim. Já tem aqueles que fazem, que exercem, que têm convicção do chamado. Então, assim, eu costumo falar, a obra de Deus, para mim, não é peso nenhum. É prazerosa fazer a obra de Deus. Então, tem alguns que é peso. Mas por conta do quê? Porque ele gosta de passar isso para as pessoas. Mas quando você está dentro do propósito, não tem peso. Você tem dificuldades, lógico. Mas não tem peso, tem prazer. Porque assim, a gente vê, pastor, que vê se o pastor tem a mesma visão nesse sentido, que o nosso chamado, na verdade, é o chamado de todas as pessoas. Em que sentido, eu digo? Nós somos chamados para estar com Jesus. Sim. Então, há prazer da nossa vida, dela por completo, estando com Jesus. Sim. E estar com Jesus é o nosso chamado. Isso. O exercer o ofício pastoral é uma consequência de um chamamento, Sim. de um encargo, de uma vocação. Então você exerce a vocação por conta do chamado universal. Chamado, qual que é o chamado? Jesus chamou todos para estar com ele. E paralelo a isso, a institucionalização da igreja, que traz essa religiosidade, que o pastor já falou 2 vezes sobre ela. Fala um pouco dessa religiosidade que prejudica até a mensagem do evangelho. Sim, né? sim. É porque tem por exemplo, na linha do pastorado, você tem que tomar muito cuidado. Porque assim, às vezes você não está fazendo a obra de Deus. Às vezes você está fazendo a sua obra. Então, é uma linha muito tênue aí, né? Então, assim, hoje, infelizmente, hoje nos nossos dias, nós temos pastores profissionais. Tem muito de igreja, mas pouco de Deus. Sim. Essa é a religiosidade. Ele serve a um uma instituição. sistema, a uma instituição, mas não serve ao Senhor. Né? Então, assim, é o que você disse. Né? Nós estamos exercendo o pastorado por amor a Jesus. A maior função nossa é estar o quê? Aos pés do Senhor. Sim. O maior prazer que um pastor deveria ter é estar com Jesus. Estar com Jesus. E assim, tudo na sua igreja, na obra que você faz, deveria ser resultado da sua comunhão com Cristo. Acabou. Porque assim, quem que é o dono da obra? Então, eu costumo falar pro pessoal da minha igreja, ó, o dono dessa igreja aqui não sou eu. O dono dessa obra aqui é Jesus. É ele que manda aqui. Tem um dono assim, ó, essa igreja aqui é do pastor Carlos. Nossa igreja aqui é de Jesus. Sim. Eu só sou o amigo do noivo. Isso, eu sou o servo dele, que está ali para orientar, né? Sim. Então, assim, a religiosidade é isso. É quando você tá dentro de é um pastor que dirige uma igreja, mas você tá no automático, você não tá ali servindo a Jesus. Você está, muitas vezes, servindo as pessoas, muitas vezes você está servindo a você mesmo. Sim. Muitas vezes você está servindo a uma instituição. Isso. Muitas vezes você está servindo a qualquer outra coisa, menos a Jesus, menos o dono da obra, né? Exatamente. É como assim, quando a instituição é maior que a comunhão,
Sim. É religiosidade. Religiosidade. Em tudo, né? Religiosidade. Então, quando a instituição está na frente da nossa comunhão, já virou uma religiosidade. Já virou. E a religiosidade, lógico, no sentido pejorativo, não na questão da religião, porque, como o Tiago diz, que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas, e, né, assisti-los e se guardar da corrupção deste mundo. Sim. Essa é a religação a Deus. Mas a religiosidade é quando uma instituição ela cresce demais. E a gente vê muitos exemplos na Bíblia, né? Cresce no sentido de você cresce como instituição e você perde a comunhão. Perde a comunhão. Sim. Então, e assim, se a gente não vigiar, pastor, todo mundo entra nesse lugar. É o que eu falei, é uma linha bem tênue, né? O pastor falou no começo, né, que tinha os cultos durante a semana, né? E tem igrejas que é uma igreja programática, que realmente ela tem culto todos os dias. Sim. E aí, como que eu concilio ser um pastor? Às vezes o irmão está escutando, é um empresário, né? Fala assim, poxa vida, eu vou perder minha comunhão se eu estiver no meu emprego, no meu trabalho, ou se eu for num culto só num domingo. Como que é que faz essa questão aí, né? O entendimento é simples, porque a gente viveu um evangelho que nos dividiu. Sim. O santo Sim. e o profano. Santo e profano. O natural e o sobrenatural. Isso. O trabalho para Deus. Sim. E o trabalho, né, secular. Sim. O que você trabalha lá fora. Isso. E isso deu um choque nas mentes, Sim. ao ponto de dizer assim, ó, se eu não estou na igreja, eu não estou fazendo a obra de Deus. Sim. E Jesus disse em João 6, né? Evangelho de João, capítulo 6, quando os discípulos perguntaram, Senhor, ensina-nos a fazer a obra. Aí Jesus responde o que é a obra, né? O que é a obra? A obra de Deus, Jesus responde que é crer no Filho. Uhum. Então, o camarada que aceitou Jesus e crê no Filho e é um empresário, é um jogador de futebol, Sim. é um cabeleireiro, um barbeiro, seja uma aeromoça. Ali é a obra dele. Cara, é ali que é o seu campo missionário. Eu vi um pastor uma vez contando que ele tinha participado de um... Isso me marcou muito. Ele tinha participado de uma reunião de pastores mundiais, pastores de grandes igrejas, né? Acho que mais de 200 mil membros. Uau. E aí, nessa reunião, teve uma apresentação. Os pastores lá, cada pastor que ia lá e apresentava a sua igreja, né? Para os outros ver, né? Aí ele falou que vários pastores chegou lá e mostrava o prédio, mostrava lá os cultos, mostrava tudo. Aí chegou um pastor lá e falou, ó, eu quero apresentar para vocês aqui a minha igreja e tal, né? Aí colocou o vídeo lá, eles colocavam no telão lá, né? Sim. Mostrava lá e tal. Aí a pouco apareceu o vídeo lá, aí mostrou lá um irmão na oficina mecânica mexendo no carro. Aí ele falou, isso aqui é a minha igreja. Aí daqui a pouco mostrou a irmã trabalhando de balconista lá no mercado. Na lanchonete, no mercado. Aí mostrou o outro trabalhando em outra coisa. Ele foi mostrando. Aí os irmãos tudo... Os pastores ficou tudo... Mas o que esse cara tá mostrando, né? Isso. Mostrando. Aí ele falou, essa é a minha igreja. Minha igreja não tá dentro das quatro paredes. Minha igreja tá onde eles estão... Está a igreja. Eles estão falando do amor de Jesus, eles estão sendo igreja. Sim. Não é? Então ele despertou ali, né? Esse pastor que contou essa, ele falou assim, ó, eu saí de lá envergonhado. Ele falou, eu levei lá o vídeo lá para mostrar o meu prédio com tantas mil pessoas e mostrar outras igrejas. Não, esse pastor ele mostrou que a igreja dele é a igreja que está no mundo. Sim. Não está dentro não é o prédio, né? Então eles mostravam os prédios. Mas esse pastor não, ele foi lá mostrando a igreja realmente funcionando. A igreja fora das quatro paredes e os irmãos entendendo o que é ser igreja. Sim. Funcionando na onde eles estão. Sim. Isso é poderoso. Esse é eu acredito que esse é o desejo Sim. de qualquer um que conheceu o Evangelho, conheceu Jesus, e o que é como que se...
que nós desejamos para a cidade de Santo André, né? Você falou duas coisas aí que é fundamental, Thiago. Você falou conhecer o Evangelho e conhecer Jesus. Isso. E a religiosidade afasta as pessoas dessas duas coisas. Sim. Afasta as pessoas do Evangelho, do verdadeiro Sim. Evangelho, porque tem vários evangelhos, né? Vários. Tem vários evangelhos dentro das igrejas, né? Afasta as pessoas do verdadeiro Evangelho e de Jesus. Então, assim, religiosidade é você viver de um falso evangelho e viver um evangelho sem Jesus. Sim. Porque o centro do evangelho é quem? Cristo. Cristo. Sabe assim, eu fiz um tempo de oração, de meditação, há um ano atrás, mais ou menos, e olhando para a igreja, olhando, né, fora, e eu cheguei, o Espírito Santo me mostrou, que cheguei numa conclusão assim, de que as pessoas não conhecem Jesus dentro da igreja e não conhecem Jesus. Eu fiz um teste. Falei, vou fazer um teste na minha igreja. Eu peguei e saí perguntando para os irmãos. Eu até fiz um papelzinho, escrevi assim, para você, quem é Jesus? Uau. E eu vou falar para você, aquilo me deixou em crise. Porque assim, as pessoas estão dentro da igreja ouvindo falar de Jesus e às vezes não sabem quem é Jesus. Verdade. E aí eu fiz uma série de palavras falando sobre quem é Jesus. Então, por exemplo, dentro da igreja tem pessoas que você vai perguntar para ela assim, quem é Jesus para você? Ela vai falar para você, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Senhor. Mas ela não tem uma profundidade de conhecer quem é o Deus que ela serve. Poucas pessoas vão ser diretos para você e falar assim, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Poucas pessoas vão ter esse entendimento, esse conhecimento e a profundidade de saber quem é Jesus. Porque o que acaba acontecendo, pastor? Veja se não é isso. É por falta de uma comunhão, de uma profundidade, em um desejo. Eu digo até um desejo. Porque às vezes é apresentado um evangelho, um falso evangelho, Sim. e até mesmo esse falso evangelho, não tem como o falso evangelho apresentar um verdadeiro Jesus. Sim, é um evangelho Então, de facilidades. Apresenta-se um falso evangelho isso. e constrói-se um Jesus que não existe. Não existe. E aí é um pouco mais complicado, o desafio é maior. Por quê? Porque você tem que desconstruir esse evangelho para você colocar ali um fundamento que é Cristo, o verdadeiro Senhor e Salvador. Para isso, alguns vão chegar até ao entendimento ou vão dizer assim, esse aí então eu não quero. Sim. Porque, entende? Algumas coisas estão tão assim já institucionalizadas, já tem um movimento. Sim. Pastor, uma vez conversando aqui contigo um tempo, lá no Lava Rápido, o pastor até falou sobre algumas igrejas, um estudo que algumas igrejas elas se reúnem por afeto, outras pessoas se reúnem porque é bom, já se tornou um ambiente agradável. E você lembra disso? Lembro. Então, e aí você vê que às vezes até aonde se mostra Jesus, se demonstra Jesus, é um ambiente contaminado. Sim. Então, as pessoas vão... o Douglas Gonçalves, do Jesus Cope, ele fala uma coisa interessante. Ele fala, dentro da igreja tem vários Jesuses. Porque cada um tem uma cabeça... Por não conhecer o evangelho verdadeiro, cada um tem dentro da sua cabeça um Jesus. Sim. Então você entra dentro da igreja, muitas vezes tem vários Jesuses ali. Sim. Cada um serve a um Jesus diferente. Olha só a importância da gente
Falar de Jesus. Fundamentar. Sim. Isso não é o apostólico? Sim, com Precisa certeza. estar no Você nosso vê, meio? eu fui fazer, aí eu comecei a fazer uma série de palavras sobre Jesus. Acho que eu preguei quase 3 meses na minha igreja falando sobre Jesus, só sobre Jesus. E fazendo uma análise rápida, assim, eu comecei a pegar lá os evangelhos e fazendo, até o Velho Testamento também, fazendo uma análise rápida, que eu fiz assim, em questão de 10 minutos sobre Jesus. Eu consegui separar em questão de poucos minutos quase 30 características de Jesus, que muitas vezes as pessoas não sabiam. Muitas pessoas chegavam e, por exemplo, Jesus é o bom pastor. Por que que Jesus é o bom pastor? Por que que Jesus se intitula o bom pastor? Você vai fazer uma pergunta, as pessoas não sabem. O caminho, a verdade e a vida. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Por que que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Tem muitas pessoas que não sabem. Jesus é a porta. Ele fala que ele é a porta. Mas como assim que Jesus é a porta? O que que ele é a porta? Você pode perguntar, pergunta para um irmão, irmão, o que que Jesus é a porta? A pessoa não sabe. A videira verdadeira, o bom pastor, e assim, muitas e muitas e muitas características de Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo, a vida eterna. Então, olha só, tem muita gente que não sabe. Serve a um Deus, e muitas vezes, Tiago, e isso é culpa dos pastores. Porque não se prende para ensinar, pregar muitas coisas que às vezes para agradar a multidão e deixa de mostrar para elas quem é Jesus. Sim. Então, isso é por isso que nós vivemos muitas vezes a igreja não é tão prevalecente, não é tão forte como deveria ser, como era a igreja primitiva, a igreja de Atos. Porque a igreja de Atos conhecia Jesus. Tinha fundamento. Tinha fundamento. É. Por isso que eles foram chamados de cristãos, né? Pequenos cristos. Porque as pessoas olhavam para eles e viam que eles eram parecidos com Jesus. Por quê? Porque eles conheciam Jesus, sabia quem Jesus era. Hoje um cristão tem dificuldade de falar de Jesus para as pessoas. Por quê? Porque ele não conhece. Então ele é raso muitas vezes para falar de Jesus, para falar do amor de Jesus, para falar da graça, para falar do sacrifício, da salvação, da cruz, né? Dos ensinamentos, dos princípios que Jesus nos deixou. Por quê? Porque às vezes a igreja não ensina isso para os cristãos. Então nós estamos preocupados com muitas outras coisas e ensinar muitas vezes até princípios nós ensinamos. Mas eu acho que o foco deveria ser Jesus primeiro. Sim. Então, porque sem Jesus, religiosidade. Então tem até pastores, né? Por isso que eu falo. Eu vivi um bom tempo de religiosidade por conta de não conhecer Jesus. Era cristão, fazia as coisas na igreja, mas não conhecia Jesus. Então, essa experiência, a primeira experiência que eu tive que Jesus me chamou pro pastorado, foi a primeira experiência que eu tive de saber quem era Jesus. Mas até hoje eu ainda estou aprendendo, Sim. conhecendo. Sigamos e prossigamos em sabendo, conhecer. É o foco, né? Sim. É o foco. É um misto, né, de falta do conhecimento com uma falta de comunhão, né? Sim. Porque uma vida devocional, uma vida de comunhão com o Senhor, Porque faz às vezes a pessoa, é, ela não tem ainda muitos fundamentos, vamos dizer Sim. assim. Ela não tem ainda um conhecimento, sim, só que ela aprendeu o básico, que é orar, orar. que ela aprendeu o básico, que é o jejuar, Sim. né? O orar, a oração, o jejum. E às vezes a gente, né,
os pastores que você vê, né, falando sobre oração, falando sobre jejum, perdeu voz. Porque agora o pastor tem que ser também coach, o pastor tem que entender de educação financeira, o pastor tem que entender de muitas coisas, porque a exigência está muito grande. Sim, sim. Mas continua sendo uma terceirização de uma responsabilidade. Sim. Se a pessoa ela aprende a ter comunhão com o Espírito Santo, primeiro já conhecer que é o Espírito Santo e ter comunhão com ele. A palavra de Deus diz que ele é o Consolador, então o Deus conosco, Emmanuel, ali já vai fundamentar a pessoa em transmitir Jesus. Sim, sim. Né? Porque tem isso, né? Então, tem a transmissão do que é Jesus. A nossa função como pastores, como sacerdotes, é o quê? É aproximar as pessoas de Jesus. Tá bom. Essa é a nossa função. Agora, o que acontece? Muitas vezes, nós vemos aí pastores querendo ser intermediários. Isso. Então, assim, você vem até mim e eu vou... E de maneira alguma eu vou te lançar fora. Você vem até mim, então assim, o cara chega e fala assim, pastor, eu tô passando por isso, por isso, por isso. Não, eu vou orar por você. Isso. E Deus vai te abençoar. O que você tá fazendo desse cara? O que você tá fazendo dessa pessoa? Você tá trazendo para si, Para né? si, ela tá enxergando você como um Deus, não Jesus. Quando ele deveria chegar e falar assim, você já orou, irmão? Você já falou com Jesus? E isso, pastor, eu até entendo que para um período curto daquele que nasceu de novo ali, do novo convertido, aquele start inicial ali, ainda até você é compreensível. Sim. Porque, né? Mas... Vamos pensar numa criação de filhos. Sim. Quando que você começa a emancipar o seu filho? Eu tô com uma bebê que não é mais uma recém-nascida, já tá com 8 meses, mas você já começa a emancipar quando corta o cordão umbilical. Uhum. Ou seja, não vive mais na dependência da Sim. mãe. Aí começa a mamar. Aí você começa a dar algumas pequenas responsabilidades. Ou você vai segurar a mamadeira. E o processo de emancipação também é assim. Então, a pessoa que chegou... O que né, a gente vê é pessoas infantilizadas pela religião, Sim, então. só que elas desejam permanecer infantilizadas, sim. E tem pessoas que as infantilizam. Sim, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Por quê? Por que isso acontece? Porque alguém está ganhando com isso. Isso. Alguém está ganhando com isso. Então, assim, você, por exemplo, eu concordo que você deve ter um acompanhamento com o novo. Ali o start, o inicial, Sim. precisa. Então, você pegar, por exemplo, que nem eu falei, o cara, tô passando por isso, pastor. Aí, eu vou orar por você. Não. Às vezes você fala assim, eu vou orar para você e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não. Você fala assim, vamos orar junto. Vou te ensinar a você buscar o Senhor. Isso sim, é um acompanhamento, né? É você levar, não, vamos orar, irmãos, vamos. Mas quando você substitui Deus na vida da pessoa. Vamos falar a verdade. Crente velho com essas atitudes. Isso, justamente, é esse ponto que eu ia chegar. Não dá. Apóstolo. E o que a gente denomina? Coríntios 3, né? O apóstolo Paulo lá fala, né? Vocês ainda são bebês, se portam como bebês. Eu tenho que ficar dando leitinho para vocês. Era para vocês estar comendo feijoada. E eu tô ainda tendo que dar leite para vocês, olha só. Muitas vezes é assim mesmo. Muitas vezes é o que as pessoas querem. Isso. Aí eu não acho que é uma culpa só pastoral. Não. É uma culpa pastoral? Sim, porque às vezes o pastor está preso em uma instituição, está preso em até mesmo um salário, vamos dizer assim. Hoje e as aí, pessoas buscam facilidade. Metas. Os pastores buscam meta. Tem muita gente que quer facilidade. Então, assim, mas já começa também, Thiago, eu acredito assim, já começa de uma maneira errada de você ensinar os princípios, né, os fundamentos da fé cristã, né? Sim. Então, por exemplo, aquilo que você falou,
do Deus conosco, né? De a pessoa aprender que Jesus é com ela. Se ensina pouco, por exemplo, de que o Espírito Santo habita dentro da pessoa, que ela pode ter uma comunhão diária com o Espírito Santo. Ele tá Eu aqui, estava né? conversando um tempo atrás com um jovem, né? Não é da minha igreja, não. E ele era de uma outra denominação. E ele falando tal, eu falando com ele sobre o Espírito Santo, ele ficou maravilhado, né? Falando sobre a comunhão com Deus residente, com Deus dentro de você, Deus que fala com você, o Deus Sim. que... Ele falou assim, poxa, mas a igreja não ensina essas coisas. Eu falei, como assim, irmão? Ele falou, eu vou na igreja a semana inteira. Eu falei, como é que é? Aí ele falou assim, ó, a segunda, a corrente da prosperidade. A terça, a corrente do amor. A quarta, a libertação. A quinta, é isso. Eu falei, e no domingo? Eu falei, no domingo, 7 horas da manhã, tem o culto do Espírito Santo. Eu falei, mas só 7 horas da manhã? É, só 7 horas da manhã. Depois é o culto de... Nem lembro o que ele falou, mas... Para você ver. Eles vão lá para satisfazer as necessidades das pessoas, né? Sim. É culto de prosperidade, é culto de casal, é culto de libertação, é culto disso. E quando é para falar do Espírito Santo, É 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Aí eu pergunto para você, o cara que trabalha a semana inteira, trabalha de segunda a sábado, trabalhou a semana inteira, cansado. 7 horas da manhã. O cara vai levantar 7 horas da manhã para ouvir falar do Espírito Santo? Não vai. Não vai. Não vai. Então, por isso que as pessoas não sabem. Então, mas você não vê assim que o Brasil, de certa forma, as pessoas têm se despertado para uma busca maior? Eu creio que está chegando o tempo do avivamento. Eu creio que até nos lugares, porque avivamento é trazer à vida aquilo que está morto, né? Sim. Esse avivamento está morto. Aí o Espírito Santo vem e traz vida. Então, eu creio que até essas igrejas vão chegar Sim. nesse nível, sim. Eu creio que está chegando. Falando de Santo André, né? Santo André. Que a menor visão de Deus é uma cidade. Então, Jerusalém, Samaria, aí até os confins da terra. Pensando assim, ó, em Santo André como sendo a menor visão de Deus, nós, né, como pastores, líderes, estando aqui nessa cidade, o que você vê hoje na cidade de Santo André? Olha, eu vou falar para você assim, já faz anos, acho que faz muitos anos que eu oro pela cidade de Santo André, com um avivamento. Nossa cidade precisa. Sim. Nossa cidade precisa muito de um avivamento. Porque assim, quando eu estava fazendo lá o curso teológico, teve uma matéria que o professor de guerra espiritual, batalha espiritual, eu lembro até hoje. O professor mandou a gente fazer um mapeamento da cidade. Uau. E que nós saímos fazendo um mapeamento, né, de igrejas. Então eu peguei, por exemplo, a região aqui onde eu moro, né? Peguei uma avenida. Falei, vou fazer um mapeamento dessa avenida aqui, né? Certo. E aí eu saí vendo quantas igrejas evangélicas, quantos bares, quantas outras religiões. Sim. E assim, eu fiz em uma avenida. Tinha 3 vezes o número de bares do que igreja. Mais bares do Mais bares, 3 vezes mais bares do que igreja, né? Só nessa avenida. E assim, aí eu fui fazer um mapeamento de igrejas. Então, assim, na nossa cidade, hoje, graças a Deus, isso está mudando. Mas na nossa cidade, dava para você contar nos dedos das mãos quantas igrejas tinha com mais de 1000 membros. Dá para você contar nos dedos da mão. Sim. Uma cidade que, na época, que eu não sei hoje,
Na época tinha 700 mil habitantes Hoje em tem Santo André. 780, mais ou menos. Tinha 690 mil, mais ou menos, quase 700 mil. Dá pra você contar nos dedos quantas igrejas tinha com mais de 1.000 membros. E poucas, bem poucas. E isso até nas denominacionais, nas igrejas grandes e mais antigas. Tinha poucas que tinham mais de 1.000 membros. E tinha muita igreja pequenininha, que era fruto de divisão. Entendeu? Então, assim, e até conversando com alguns pastores na época, conselho de pastores, eles falaram assim que na cidade tinha muita troca de membro. Sim. Então, assim, Não tinha muita conversão, não tinha mas sim troca troca de de... membro. Então, o cara tava aqui, daqui a pouco tava ali, daqui a pouco tava na outra, daqui a pouco tava na outra. Vou pra concorrência. Ficava nessa mudança de membros. Então, assim, para uma cidade com 700 mil pessoas, você ter poucas igrejas com 1.000 membros, tem alguma coisa errada. Entendeu? E ter fruto de muita divisão, é um lugar que precisa de um avivamento. Eu vejo assim, pastor, que o desafio na nossa cidade ele é muito grande. Sim. Um desafio muito grande. E Deus só chama a gente para desafios grandes. Só para te falar, naquela época, até só para dar uma... Sim. Eu cheguei a ir em algumas reuniões, assim, de pastores, assim, e que todos eles falavam era o seguinte: Santo André é uma cidade difícil. Santo André é uma cidade difícil. Então, assim, a primeira coisa que tinha e tem que acontecer é essa mudança, é uma mudança de mentalidade. Sim. Até mudar as palavras. Mudar as palavras e a mentalidade. Porque se você fica falando é uma cidade difícil, sim, vai ser difícil. Acabou. Porque você Verdade. não vai ter visão, não vai ter ânimo, não vai ter disposição. Você sempre vai ficar preso naquela mentalidade. Sim. Né? Então, era necessário uma mudança de mentalidade. Né? Mudança de mentalidade. E como que vem essa mudança de mentalidade? Buscando a Deus, orando, fundamentando, profetizando, declarando, quebrando, né, sobre a cidade. Mas eu creio que agora está começando. Muitas igrejas já passaram dessa fase. Tem muitas igrejas aí avançando. Né? A gente vê começa a enxergar um ambiente propício para um derramar do Espírito Santo na cidade. Então eu creio que estamos no caminho aí. Sim, eu vejo eu também vejo isso. O desafio é grande porque eu acredito que precisa passar por uma desconstrução Sim. de algumas coisas. Sim. Para que possa fundamentar outras. Que tipo de desconstrução? Alguns, principalmente da religiosidade, Sim. principalmente do... Eu penso assim, meu irmão, que tudo isso, algumas coisas que a gente falou aqui é fruto do nosso dia a dia. Essa questão da infantilização das pessoas, a não responsabilidade, porque como você infantiliza alguém, nunca dê responsabilidade a ela e nem diga a ela as responsabilidades que lhe cabem. Você deixa ela infantilizada. Então existe um evangelho muito infantilizado. Você participa de grupos de pastores igual eu. Sim. Estamos lá nos mesmos grupos. Sim. A gente vê alguns áudios, algumas coisas. Não estou aqui criticando nem falando mal. Eu estou vendo que enquanto você trabalha para um reino de Deus, tem pessoas que estão trabalhando para uma infantilização. Sim. E enquanto tiver isso, enquanto as pessoas que estão nos ouvindo, enquanto os membros que estão ali na igreja, que nós ali apacentamos, elas não se despertarem para querer desejar sair desse lugar, Sim. Cada vez mais vai fomentar. Então, precisa desse choque. Para mim, uma intervenção do céu. Sim. Entendeu, Esse pastor? avivamento. Um avivamento, uma graça tão poderosa. Sim. E para que a gente seja a resposta. Até conversando com o Marcos, com o pessoal aqui da igreja mesmo. Qual que é o intuito desse podcast? É a gente trazer pastores aqui para a gente falar
sobre o reino de Deus, porque tem pessoas que elas não estão se conectando mais às ministrações num domingo, às vezes no YouTube, e ela consegue dialogar mais e entender melhor através de um bate-papo. Sim, sim. É isso aí mesmo. Um bate-papo que a gente tem, às vezes, com um pastor, abre e esclarece mais do que propriamente uma liturgia já. Não estou querendo dizer da palavra de Deus, pelo contrário, a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. Sim. Então, a palavra de Deus é a que fundamenta, que faz tudo. Porém, a forma que você comunica. Então, aqui, ó, a gente já deu opções aí para os irmãos que estão nos assistindo, ó, dizendo que o quê? Que o evangelho é Jesus Cristo, que se você vive uma religiosidade, você precisa trocar a sua religiosidade por uma comunhão com o Espírito. Sim. Que a infantilização e a terceirização de suas responsabilidades retarda o processo de crescimento da sua própria vida. Uhum. E talvez você alimenta um sistema, por quê? Sim. Porque você sempre quer que o outro olhe por você. Você quer tomar decisões, mas decisões não pautadas na palavra de Deus. Você vai na igreja do profeta que vai abrir terça-feira. Sim. Enquanto Santo André ainda estiver buscando o profeta que vai decidir a minha vida, a gente vai continuar nesse processo, meu irmão. Mesmo. Assim, ó, tem que ter uma mudança de mentalidade do seguinte, é que eu falo para minha igreja e eu costumo falar para várias pessoas. O evangelho, o verdadeiro evangelho, é servir. E a gente... E não precisa ser visto. E a gente, e muitas vezes dentro da igreja, isso eu aprendi esses dias, as pessoas vivem o evangelho. Evangelho. Entendeu? Boa. O evangelho. Eu quero me servir do evangelho. Isso. Eu quero que o evangelho me sirva. Sim. Então, e o evangelho é ao contrário. O verdadeiro evangelho é servir. Então, o que acontece? Tem duas mentalidades no meio do... Só que o que nós mais vemos é uma. É a mentalidade do ser abençoado. Isso. Pessoas, elas vão na igreja querendo ser abençoadas. Só que existe algo... Eu quero perguntar para você que está assistindo a gente, né? Você quer ser abençoado ou você quer ser um abençoador? Isso. Você escolhe. Então, assim, a mentalidade do evangelho que muitas vezes nós vemos é de levar as pessoas para serem abençoadas. Quando Jesus nos chama para sermos abençoadores. Tá bom. Só que, olha só a diferença. O abençoado, Deus abençoa. Qualquer um que for buscar Deus, for na igreja, que for buscar a Deus com sinceridade, com fé, Deus abençoa, porque abençoar faz parte do DNA de Deus. Sim. Deus ama abençoar. Já abençoa. Então Deus abençoa até aqueles que não estão dentro da igreja, aqueles que não o servem. Deus abençoa porque faz parte, Tiago. O sol nasce para todos. Está no DNA de Deus. Então Deus ama a humanidade. Sim. Então ele vai abençoar os filhos e aqueles ainda que não são filhos. Não faz acepção de pessoas. Isso, ele não faz, ele abençoa. Então se a pessoa for buscar uma cura, ele vai curar. Se a pessoa for buscar uma libertação financeira, ele vai libertar. Se a pessoa for buscar... Deus quer abençoar. Deus ama. Faz parte da natureza de Deus. Só que esse não é o fim e o propósito de Deus na vida da pessoa. Sim. Porque Deus quer que você tenha a mesma natureza dele. Acabou. Se a natureza de Deus é abençoadora, natureza de nós como filhos de Deus, nós devemos ter essa mesma natureza. De não querer somente sermos abençoados, mas também abençoarmos. Abençoar. Então, assim, e você ser um abençoador é muito maior do que você ser um abençoado. Glória a Deus. E isso para mim que é o avivamento, meu. Porque olha só, o abençoado parou nele. Ele recebeu, implantou.
Agora o abençoador não. Ele semeia. recebe e ele recebe uma porção dobrada. Sim, Que ele recebe para ele e ele recebe para abençoar outras pessoas. sim. Então, olha só, ele é muito mais do que o abençoado. E essa mentalidade não é passada nas igrejas. Então, por exemplo, vamos falar aqui da salvação. A salvação nunca deveria parar em mim. Eu recebi o evangelho, eu recebi a salvação, eu recebi Jesus. A salvação não é para parar em mim. A salvação é para eu compartilhar com outras pessoas para que elas recebam aquilo que Jesus me deu. Transferir. Transferir. Isso. Então, foi bom para mim? Lógico que foi. Por quê? Porque eu fui livre do inferno, eu fui livre da condenação. Acabou. Eu fui livre da maldição, eu fui livre do jugo de Satanás. Eu fui livre de tudo isso. Mano, isso não é para ficar só para você. Lógico. Lógico que não. Vamos Pelo transferir. amor de Deus, Começar os de casa já. vamos compartilhar isso aqui, porque é isso que Jesus, para isso que Jesus nos chamou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando que aquilo que você recebeu. Sim. Então, olha só, se toda a igreja, imagina, Tiago, se toda a igreja tivesse essa mentalidade do verdadeiro evangelho, de servir, de ser um abençoador, aí a gente explodiria. Nossa cidade precisa disso. Porque o avivamento, pastor, você estudando o avivamento, você vê que o avivamento, ele não toca só as igrejas. Não, Ele o toca avivamento não é a para as sociedade. igrejas. Exato. A gente vê que ao longo das histórias, dos avivamentos, ao longo dos anos, uma sociedade que foi tocada por um avivamento, uma igreja que foi tocada por um avivamento, ela influenciou a sociedade, as pessoas ao redor. Justamente. Então, ela começou a tocar num local, ela começou a entrar numa jurisdição muito maior. Sim. E a gente hoje tem um resumo, às vezes, de um avivamento, é isso. A gente retém o avivamento como sendo Sim. de um lugar ou de uma denominação, e aquilo não constrói para uma continuidade, não fundamenta lugares. Sim. Por isso que eu oro muito pela nossa cidade, porque eu quero ver esse avivamento aqui na nossa cidade. Eu creio. Mas não um lugar que avivou a minha denominação. A igreja, né? Dentro das quatro A paredes. igreja né? do Senhor em todo aspecto, Sim, reino, sim. o conhecimento. Sim. Por isso que o nosso foco, nosso objetivo aqui, né, como aliança, a gente deixa isso bem claro para as pessoas, que a nossa visão é investir nas famílias e mostrar que cada família tem uma responsabilidade, um encargo Sim. de dar continuidade, promovendo, fortalecendo, fortificando a sua casa. O pai sendo o principal sacerdote do lar, é o cara que mais ora, é o cara que mais intercede, o cara que batalha espiritualmente pela sua casa. E se ele esperar de mim um pastor que faz isso para ele se frustrou. Aí ele vai ter que ir para concorrência, entre aspas. Justamente. Ele vai ter que ir para outro lugar. Porque se não for para fundamentar assim, qual a nossa responsabilidade em relação ao avivamento? Se a gente não está fundamentando. Não existe. Não existe. Então, a oração pela nossa cidade é o que eu oro, que eu peço a Deus. A gente sempre estamos orando por isso também na nossa igreja. Nós oramos sempre pela cidade para produzir isso, né? A nossa cidade precisa de transformação. Sim. E o evangelho, ele toca em toda a sociedade. O que é a igreja de Atos? A igreja de Atos conquistou o mundo. Eu fico assim Sim. maravilhado quando eu falo isso. A igreja de Atos, ela conquistou o mundo daquela época. Eles influenciaram o mundo com o evangelho. Poder do Espírito. Né? E com essa mentalidade eles influenciaram a sociedade toda. O apóstolo Paulo, onde ele ia, ele influenciava. Chegou ao ponto lá, eu não me lembro agora qual foi a cidade, não sei se foi Éfeso, não sei, que o povo trazendo os livros lá de magia, de coisa, e queimando, olha só. Ao ponto dele ter sido quase preso lá em Coríntios, porque ele estava influenciando o comércio dos caras lá.
Tava levando o comércio dos santinhos lá da deusa Atena, lá Sim, a falência, olha só. A igreja influenciando. sim. O mal, você pega os avivamentos lá, vai ler a história dos avivamentos de Charles Finney, de Jonathan Edwards. Você vê lá na época deles lá, os bares se viravam, fechavam, as boates fechavam, os povos se convertiam, viravam igrejas, né? Então, Então, olha só, influenciava a quando, sociedade. quando a gente lê isso e eu olho para o cenário, vou dizer assim, atual e para o cenário até da nossa cidade, eu falo assim para Deus: Senhor, nós somos a matéria-prima para o avivamento. Sim, Porque não tem nem faísca, irmão. sim, Entende? Quando se ainda tem um pouquinho de faísca, ainda você pode até colocar esperança, mas não tem. É assim, nós somos a matéria-prima sim, sim, sim. para um avivamento, para um despertar. Então, Porque assim, é só através de um sopro do Espírito, algo assim, ó, que todo mundo vai passar e vai falar assim, ó. Não, não é possível. Não, tem alguma coisa. sim, Entende que até o incrédulo, sim, porque tudo que a gente vê, às vezes, está sendo replicado ou de uma divisão, ou está sendo replicado da vaidade do coração sim, sim. humano, né? É, Ou está sendo replicado de uma metodologia pronta, ó, faz assim que vai funcionar. E o avivamento, meu irmão, não vai vir de Bogotá, você não viu ele lá, não vai vir de lá um. em Asbury, né? Agora lá, Isso, foi. nada. Os jovens lá se Um juntou, uma ajuntamento pregação, daqui a pouco, presença. Você vê, tomou e o você vê lugar. como que aquilo que a Bíblia fala, né? Que a criação aguarda, né? Ansiosamente pela manifestação dos Sim, filhos de Deus. Você vê que muitas pessoas foram lá, foram. né, nessa igreja. Pessoas Do viajaram de mundo. partes do mundo Sim. para ir lá para ver, mover e Tocar um. sentir a presença É, de Deus que estava acontecendo naquele lugar. Então, assim, a... falta a gente clamar, buscar e desejar esse avivamento que aconteça no nosso meio. Porque o povo, as pessoas, elas já estão esperando. Eu creio que, por exemplo, a nossa cidade, as pessoas que ainda não conhecem Jesus, só estão esperando a nossa manifestação, a sim. manifestação dos filhos de Deus. Só que muitas vezes nós estamos olhando para o nosso umbigo somente, vivendo o evangelho, né? Sim. Então, assim, quando nós se manifestarmos, desejarmos, quisermos ver e mudarmos a nossa mentalidade de querer ser abençoado para ser um abençoador, aí o avivamento vem, Aí vem. aí vem. Eu E acredito eu também, creio pastor. que tá chegando, eu creio que tá perto. Não Glória a tá Deus. longe não. Glória a Nós vamos ver Jesus. essa cidade aqui clamar por Jesus. Tomada. Porque olha só, o avivamento já chegou em cidades em volta aqui da nossa, né? Então, é isso. É esse o. Essas nossas conversas de bastidores, né, meu irmão? Já chegou, Já chegou, já já tocou. passou do lado, Às vezes já, já. às vezes já até passou pela cidade, É, né? mas eu acho, E eu eles não acredito, aproveitaram. assim, pelo tempo que eu tenho de igreja e assim acompanhando, eu acredito que ainda não chegou, não. Porque assim, eu nunca vi um mover tão grande aqui, pelo menos no tempo que eu tenho de vida e de coisa. Nunca vi um mover tão grande ainda acontecer na nossa cidade, não, mas eu ainda creio que vai acontecer. Ao ponto desse estádio aí, o Bruno José Daniel ser tomado Ser tomado. Eu de, creio, de, de, de eu fiéis, de creio, pessoas que vão amar mais a Jesus eu creio. do que qualquer outra coisa. E você que está aí nos assistindo, que tem um chamamento de Deus, um propósito de intercessão pela nossa cidade, por essa cidade. Você que não é dessa cidade, ore pela sua cidade. Você que é dessa cidade, entre nessa Sim, corrente de oração para que Deus possa derramar um vinho novo, uma graça que possa tocar e descortinar coisas sim, para o povo, né? As sim, pessoas para sim. desfrutarem do Senhor.
de uma maneira que ainda não vivemos ainda. Eu Sim. também não Sim. vi ainda um toque desse, um despertar desse, pelo menos aqui na nossa cidade. Que não uma questão de movimento humano, Sim. Mas do mas do espírito, né? Do espírito. espírito. Quem dirige é ele, né? É isso aí. É um movimento guiado e dirigido por ele. Glória a São Deus. só vamos navegar nas ondas do Do espírito. espírito. Pastor, foi um prazer Prazer foi meu, cara. falar Bom, contigo essa bom. noite. É muito bom te receber aqui. Aqui agora, assim, nesse momento, esse período de mês aqui, pra gente já é uma coisa que a gente já faz há um tempo. Sim, Mesmo que não é formalizado, sentado numa mesa, sim, é lá quando nós estamos lá, quando eu vou lá no Nova Rápida, a gente bate muito papo, conversa muito, tem um tempo de mesa de qualidade. Nós precisamos profetizar isso também sobre alguns pastores, né? Um Sim. ajuntamento de homens sim. com um propósito de reino, De reino. Sim. né? Porque não é todos que... Então eu queria agradecer. Fale aí as considerações finais, manda um abraço para a esposa, um beijo para a família. Eu quero mandar um beijão para todos vocês que estão nos assistindo aí, para minha esposa, a Elisângela, minha filha Melissa e o Arthur, e para toda a minha igreja, a igreja dos irmãos também, do pastor Tiago aqui, Aliança de Amor, você que está assistindo, e você também que é de outra igreja. A minha mensagem que eu quero deixar para você é: conheça Jesus, tenha intimidade com o Espírito Santo e seja um abençoador. Essas coisas são... Esse é o verdadeiro evangelho. Né? Conhecer, a cada dia mais conhecer Jesus, porque quando você conhece a Jesus, tem aquela música do Davi Silva, que é uma das músicas que eu mais amo. Ele fala assim, quanto mais te conheço, eu te quero mais. Sim. Então, quanto mais você buscar conhecer a Jesus, mais Jesus vai se revelar para você. O Espírito Santo vai revelar Jesus. Essa é a função do Espírito Santo. E quanto mais comunhão você tiver com o Espírito Santo, mais maturidade você vai adquirir e mais você vai viver o verdadeiro evangelho. O evangelho não é só a palavra. O evangelho é também experiência. É você ter experiências com o Espírito Santo, que é isso que vai trazer convicções dentro do seu coração. Eu costumo dizer que quem tem experiência com o Espírito Santo nunca se desvia. Verdade. Nunca abandona o evangelho, porque até hoje eu não, na minha experiência, eu não consigo enxergar nada melhor, maior e mais prazeroso do que um relacionamento com o Espírito Santo. Eu não consigo enxergar. Não consigo. As experiências que... Um dia nós podemos marcar um para falar sobre isso, né? Sobre experiências, Sim. né? Mas as experiências que eu tive com o Espírito Santo na minha vida não me faz desejar nenhuma coisa mais do que ele na minha vida. Então, ele é o meu companheiro, ele é o meu amigo, eu amo a presença dele, e quando eu estou na presença dele, é indescritível, né? Glória a Deus. Então, isso todo crente deveria viver isso, né? Conhecer Jesus também, que não existe nenhum Deus como o nosso Deus. Isso é coisa poderosa. E servir as pessoas, amar e ser um abençoador do reino de Deus. Fazendo essas três coisas, você nunca vai se decepcionar com o evangelho. Você vai ser poderoso. É isso aí. Queria agradecer vocês. Obrigado pela paciência aí. Obrigado por ter participado e assistido esse podcast aí até o final. Agradecer o Projeto Shalom. Agradecer o irmão Marcos, que sempre está servindo a gente aqui. Deus te abençoe, meu irmão. Um beijão para minha família, para minha casa, para os irmãos da Aliança em Amor. Meus irmãos, compartilhem o vídeo, né? E isso pode ter certeza que compartilhando esse vídeo aí a gente vai estar evangelizando, falando do amor de Deus para alguém, que essa comunicação, essa forma de comunicar o evangelho é uma ferramenta que Deus tem nos dado para também evangelizar, fundamentar princípios e valores de uma forma que sai às vezes de um padrão convencional,
mas que possa fundamentar as vidas, as famílias e os corações. Então estamos aí reunidos, né, a Igreja Internacional Aliança e Amor, todos os domingos, a partir das 9h30, é o nosso culto. De terça-feira nós temos discipulado, nós estamos falando sobre tipos de família, e sexta-feira nós estamos aí num período de oração e intercessão. Esse período a gente não denomina como culto, porque é uma covardia dizer culto de oração. Oração faz parte da vida, do DNA do crente, do cristão. É um ajuntamento de pessoas que querem orar, né? E que a gente possa fundamentar pessoas desejosas por oração, por buscar o Senhor. Então você é o nosso convidado aí. Deus te abençoe. Até o próximo, se Deus quiser. Um abraço. Fica com Deus. Curte, compartilhe e ative as notificações para os próximos vídeos. Deus abençoe.